Olá, nossa convidada de hoje é empresária, influenciadora digital e presidente da Fundação Amor Horizontal. Eu tenho a honra de receber aqui em nosso programa Caroline Célico. Seja muito bem-vinda, Carol. Prazer é meu. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma honra muito grande para a gente te receber. A gente já estava um tempinho convidando a Carol. A gente sabe que ela tem uma agenda cheia, mas tem uma história linda para compartilhar com a gente e com certeza vai inspirar muita gente aí de casa. Então a gente queria começar, Carol, que muita gente já te conhece das mídias, né? Você tem uma história aí já com o Brasil e é mãe, é influenciadora de tantas pessoas, com tantos conselhos bons, mas a gente queria saber de você um pouco da sua história. Vamos começar falando um pouco de você. Bom, eu nasci em São Paulo, uma família que batalhou muito para me dar o melhor e me deu. Tenho muita honra dos pais que eu tive. E muito nova, eu comecei a namorar com 15 anos e com 18 já me casei e fui morar fora do Brasil, né? Então, morei quase 10 anos entre Itália e Espanha, um pouquinho dos Estados Unidos também. O que me fortaleceu muito, né? Me ensinou muita coisa, a gente conhecer culturas diferentes da nossa, acho que é uma coisa que traz uma amplitude da mente, uma maneira de respeito e amor ao próximo muito grande. Falo que todos nós temos uma essência linda, bondosa, de amor, e a gente sabe onde estão as respostas, né? E a gente precisa descobrir isso dentro de nós, porque são tantas coisas que o mundo traz, e traumas e situações que vão nos blindando tanto, mas a partir do momento que você conhece a sua essência, sua verdadeira essência, você consegue definir e enxergar o seu propósito. Isso é maravilhoso, né? E como você falou, você teve sua família que te inspirou, inclusive Sim. Sua mãe, né? Você viajou muito com a sua mãe. E isso com certeza, você acha que isso também influenciou hoje, para vocês fazer escolhas na sua carreira e Sim. tudo mais? Os meus pais sempre me ensinaram que a cultura, a educação, né? Não educação de só tratar bem os outros, mas aprender mesmo, se informar, tanto academicamente falando também. Meus pais sempre foram muito rígidos comigo. E essa maneira deles enxergarem a vida e de me educarem a mim e o meu irmão, foi uma maneira de, com as viagens também, conseguir ampliar o nosso conhecimento e as nossas experiências. Então, a minha mãe trabalhou quase 30 anos na Christian Dior, trouxe para o Brasil, né, quando nem existia importação ainda. Olha que bacana. Então, trabalhava com um público AA, com muito luxo, mas sempre minha mãe me ensinou muito sobre ter o pé no chão, sobre não precisar comprar além do que a gente precisa usar, do que a gente tem necessidade. Então, eu falo que ela sempre esteve dentro do luxo, mas me ensinou uma base muito sólida, e meu pai foi uma figura assim, muito generosa sempre. Meu pai não media esforços para ajudar ninguém, ele faleceu no começo do ano. E eu fiquei sabendo. Poxa, mas é um aprendizado, assim, cada perda e cada situação eu levo muito pro aprendizado, e a marca que meu pai deixou foi essa. Cada vez, principalmente agora que ele se foi, eu escuto histórias de pessoas: Carol, seu pai um dia me ajudou aqui, seu pai ajudou minha irmã não sei onde, seu pai... Então ele tem essa coisa de ajuda. É o legado, né? Então acho que veio muito disso, e as viagens com a minha mãe, principalmente, meu pai também, mas a minha mãe era muito assim: vai para museu, vai aprender história, vai olhar da onde as pessoas vieram, vai olhar, criar essa empatia, né? Eles queriam e eles criaram isso muito forte em mim, que é a maneira que eu tenho de me enxergar do outro lado da moeda, sabe? Nossa, isso é maravilhoso, é uma base, né, muito boa na nossa vida. Como você falou, você casou muito nova, né, Carol? E também foi mãe muito nova, né? Foi mãe aos 21. Qual a transformação que aconteceu na sua vida com filhos? Hoje eu vou... 2, né? 2, eu tenho 33 e já tenho um menino vai fazer 13. Então, eu fui mãe quase com 21, eu ia fazer 21. Foi assim, eu brinco que quando eu ia engravidar, todo mundo: ai, que lindo, tem que engravidar, tem que ter um filho, tem que ter filhos, e na verdade ninguém contava o lado complicado, ninguém contava como ia ser, quantas noites sem dormir. Então acho que eu levei um susto, sabe, a hora que realmente chegou, eu falei: gente, mas é isso, o que eu vou fazer agora, né?
Então, abri mão muito da minha vida que as minhas amigas levavam de social, né, de encontrar os amigos na cidade, de estudar. Então, eu tive que dar muito de mim para os meus filhos, porque eu escolhi ser mãe tão nova. Então, a gente, hoje, é um outro momento que eles estão maiores e eu consigo tê-los muito próximos a mim e, ao mesmo tempo, conseguir fazer as minhas coisas, né? Sim. A gente até brinca com amigas que ficam querendo casar muito nova e querendo ser mãe muito nova. Eu não escondo, eu falo, porque eu sou mãe também, eu falo, olha, você tem que estar preparada, porque às vezes você está querendo atender só uma pressão social e depois quando vem a responsabilidade, ninguém vai lá te ajudar, né? É verdade, exatamente. É um momento que a gente passa, assim, de muita transformação, boa, né? Mas que exige maturidade, Exato. né? Agora, assim, você é muito versátil, né? A gente estava aqui falando de tantas habilidades, né? Você até cantora, você já até gravou, né? Um CD, que a gente vai falar um pouquinho dele. Influenciadora, mãe, empresária. E agora com esse trabalho tão lindo, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? De filantropia. Queria que você falasse, assim, de todas essas habilidades. Como é que você, tão jovem, né? Com tanta coisa boa que você faz pelas pessoas, Carol, como é que você acha que isso... Você foi influenciada por sua família, mas como é que você começou tudo isso? Eu sempre gostei de saber um pouquinho de cada coisa, eu nunca gostei de fazer só uma coisa. Sempre sou muito prática, muito dinâmica, eu gosto das coisas para ontem, sou uma pessoa que põe a mão na massa e faz. Tenho até dificuldade em delegar muita coisa, porque eu acabo me antecipando e fazendo muita coisa. Mas eu gosto muito de explorar as facetas, né? Principalmente das mulheres. A gente é multiuso, multitask, multifunção, e hoje acho que o grande desafio da mulher moderna é a gente conseguir equilibrar todos esses pratos, equilibrar as áreas da nossa vida, trabalho, mãe, sem ter que abdicar uma coisa da outra e ainda se sentir bem emocionalmente falando. Eu acho que a parte assim, não só a mulher, o homem também, mas a gente, quanto mais forte a gente é emocionalmente, eu acho que mais a gente tem essa segurança para conseguir trabalhar várias habilidades, né? As minhas habilidades, assim, elas são trabalhadas diariamente, nunca fico contente e pronto e paro, sempre quero melhorar, quero amadurecer cada vez mais, buscar o meu melhor, e eu acho que é isso que me permite estar em vários departamentos ao mesmo tempo. E é tudo ao mesmo tempo mesmo, né? Porque a gente trabalha com celular, então você está no mesmo minuto falando de 5 temas diferentes. É bem complicado essa tecnologia, mas acho que está ajudando bastante também. Sim, a gente só precisa saber, como você falou, usar, porque às vezes a gente faz demais, né? E se cansa, e a gente sabe dos problemas que depois isso vem. Sim. Mas eu acho que ajuda muito também, inclusive para a gente aprender, né? Hoje, verdade. Como você falou, tá na ponta dos dedos a informação, né? É verdade. E isso é maravilhoso. E, inclusive, eu queria que você falasse da sua decisão quando você decidiu ser influenciadora, porque hoje você tem uma presença muito forte nas mídias, né? Acho que só no Instagram é quase 1 milhão, né, Carol? Isso. Eu não acho que eu escolhi ser influenciadora, acho que as pessoas cobraram muito de mim. Então, quando a gente começou lá atrás com o Twitter, né, na época, era muita cobrança, você tem que fazer, e aí eu fiz, de repente foi assim um boom de seguidores naquela época. Foi até uma surpresa, e muita gente conversando e me mostrando como que eu estava inspirando e ajudando a transformar uma vida. Acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim, tão importante como ser presidente da fundação, tão importante como ser mãe e educar os meus filhos da melhor maneira possível, é saber que eu falo alguma coisa que transforma uma pessoa, que transforma uma vida, que transforma uma família. Então, para mim, assim, a parte que eu mais tenho gratidão, realização, é essa. As pessoas, elas querem muito ir para a mídia e só para ter seguidores, né? Sim. Mas quando tem um propósito, que eu acho que é o que você leva, né? Que você até fala isso, né? Que você inspira, você muda a vida das pessoas. Exato. E precisa disso, né? Sim. As pessoas precisam de ter alguém que dê uma direção. Até as meninas mais jovens, né? Sim. Então, parabéns pelo trabalho que você faz lá.
eu te acompanho, vejo as Obrigada. lives que você faz e é muito bacana, viu? Obrigada. Muito bacana mesmo. Como a gente tinha falado, você em 2009 gravou um CD, né? Sim. Que foi com propósito também. Mas Foi. acho que você não esperava que você ia ter 1,5 milhão de pessoas que adquiriu esse trabalho. Fala pra gente dessa experiência. Bom, começa que eu não sou cantora, né? Não, eu brincava muito disso. As pessoas, tá até no Wikipedia, Caroline Célico, cantora. Eu falo, meu Deus, eu sou tudo menos cantora. Eu canto no chuveiro e gosto muito, sempre gostei de música. A música sempre foi muito presente na minha vida, mas não é um hobby, né? E aí em 2009 eu tive a ideia de gravar um CD que era para presentear as pessoas. E ainda não tinha Spotify, né? Não tinham vários recursos online que a gente já tem hoje. E aí eu falei, eu quero cantar algumas músicas que são muito importantes para mim. E aí eu desenvolvi mais 2 músicas. Uma eu fiz para o meu filho, uma eu fiz para as minhas amigas e cantei com a Cláudia Leite. E eu compus essas 2 músicas e foi assim uma experiência muito gostosa, porque simplesmente elas brotaram, sabe? Do meu filho foi uma madrugada, de amigas também, então foi muito engraçado. E aí eu falei, eu vou cantar, vou gravar, vou fazer um trabalho bem feito e vou presentear para as pessoas terem contato com Deus dentro da casa delas. E aí o projeto foi crescendo, pessoas foram sabendo, pessoas do meio da música, e aí eu comecei a receber muitas propostas para realmente efetivar um CD físico, que não era a minha intenção, muito menos vender, a intenção era sempre essa coisa de doar, né, do que eu posso contribuir. E aí eu aceitei esse desafio, a gente começou a vender, na verdade teve um online primeiro, as pessoas podiam baixar gratuitamente, e aí em 3 meses tiveram 1,5 milhão de pessoas, e depois ele foi para venda em lojas físicas, acabou tudo, e aí não fiz uma segunda tiragem. Porque você pensa em fazer outra? Não, talvez gravar uma música que eu compus uma para minha filha. Para não ficar, né? Para não ficar só com ciúme. E aí eu não sei se eu gravo, mas assim, a intenção foi essa, e com o valor das vendas, a proporção que veio para mim, eu iniciei o trabalho na Fundação Amor Horizontal, então foi 100% revertido, né? 100% doado. Então foi realmente com propósito, foi. Né? E foi muito bem feito, foi maravilhoso, poxa Sim. vida. Agora vamos falar de um assunto, já que você falou disso, que arde os nossos corações, né? A gente falava disso antes de começar a gravar, tanto pessoal quanto de instituição, né? Sim. Porque a gente vive isso no nosso dia a dia, que é a responsabilidade social, a filantropia, que você faz tão bem. Né? Eu queria que você falasse como é que iniciou seu interesse, né? Porque me parece que você era muito jovem, né? Quando por conta própria você iniciou fazendo bem. A fundação mesmo, ela funciona desde 2014, o online, né, ela começou a funcionar em 2011, 2012, e aí depois foi toda a parte burocrática, toda a parte de trabalho de TI, identidade visual, enfim, toda a parte que a gente trabalhou anos para construir, e ela foi a primeira plataforma online que conectou o doador, pessoa física ou jurídica que não sabia onde doar, como doar e que queria doar de alguma forma, conectou os produtos, então a gente não entrega recurso livre para instituições, a gente entrega o recurso que ela precisa, e aí a gente consegue entregar esse recurso, a gente consegue a compra desses produtos que elas usam com um desconto muito diferencial. Então eu falo que com R$10 a gente compra 20 em qualquer produto. E a gente conectou as instituições, que hoje são 42 mil crianças em todos os estados, quase todos os estados do Brasil, todas as regiões do Brasil, e eu comecei lá atrás, com 11 anos, eu na escola tinha uma demanda de ter algumas horas de trabalho voluntário como exigência para passar de ano, e eu comecei a conhecer o trabalho social, o terceiro setor,
com essa idade, comecei a gostar muito e comecei a ir para as instituições fazer trabalho voluntário por mim e pelos outros amigos que não queriam fazer. Então eu pegava lá a ficha deles e pegava e fazia as horas de todo mundo. Foi o meu primeiro contato, mas eu acho que veio muito dessa coisa do meu pai muito generoso, da minha mãe muito pé no chão. Eu dou muita coisa, eu tiro, porque a gente também ganha muita coisa. Eu compro com muito pé no chão as coisas que eu tenho vontade, né, que eu tenho desejo, eu penso muito antes, eu me organizo para tal coisa. Isso funciona desde uma compra até uma viagem, sabe? Eu gosto muito de viajar, então eu acho que a gente tem que tentar se organizar dentro daquilo que é prioridade para a gente. Então, sim. Foi assim que começou a fundação, com esse intuito de fazer a doação de cada um valer muito mais e fazer as pessoas entenderem o que estava sendo doado, o que estava sendo comprado com esse dinheiro. Sempre foi muito claro, a gente é muito transparente e eu nunca quis fazer uma outra instituição, um outro local para abrigar crianças. Eu sempre quis cuidar de projetos e de instituições lindas com trabalhos idôneos e incríveis que existem e que precisariam de visibilidade, de ajuda, de doação. Então é isso que a gente faz, a gente é uma ponte entre o doador, produtos e instituições. Nossa, maravilhoso, né? Obrigada. Você estava falando da missão da FA e eu estava pensando, quantas instituições que tem hoje só precisando desse apoio. Por isso que não é interessante reinventar a roda, né? Existe já, acho que precisa de engrenagem para rodar isso e ajudar, né? São mais de 80% das instituições brasileiras que fecham todos os anos. Isso era um dado de 2018, então hoje deve ter crescido muito mais o número de instituições que fecham porque não tem recurso para continuar. Então é isso que a gente faz, a gente dá os produtos, dá o material e ainda dá o apoio para que elas não fechem. Sim, e às vezes a instituição ela precisa só de saber fazer essa comunicação assertiva, né? Porque, infelizmente, as pessoas não doam porque fala da transparência que é fundamental. Às vezes a pessoa ela não tem recurso e também nem sabe como fazer isso. E quando ela recebe um apoio, né, ainda que seja uma mentoria, então quando você se doa com informação, com conhecimento, você ensina essas pessoas a saber comunicar de forma correta. Com certeza. E além disso, você ainda faz as doações de coisas físicas, né? Exato. De material escolar, remédio. Cada instituição precisa de uma coisa, então a gente atende exatamente a demanda dela. Mas são materiais novos, que eu acho que é um grande diferencial da Fundação. O brasileiro, ele gosta de ser solidário, né? Mas ele pega aquilo que é para o lixo e fala, eu vou doar. E a criança está acostumada a receber lixo. Então a gente muda muito a cultura da doação e muda a autoestima da criança. Quando ela recebe algo novo, ela entende que ela é merecedora daquilo. E isso muda toda a história dessa criança, porque ela vai fazer escolhas entendendo que ela tem direito de ter o melhor, que ela merece ter o melhor, não que seria lixo. Então, acho que é um trabalho que a gente tenta fazer 360 graus, cuidando desde o doador, a qualidade do produto, a autoestima e a parte psicológica da criança, a estabilidade da instituição, mas a missão mesmo é estimular a cultura da doação no Brasil, para que a sociedade consiga entender o prazer que é. Por isso que chama amor horizontal, é que não dá para você ser ninguém, nem ter conexão com nada se você não amar e não olhar para quem está do seu lado precisando. Então é esse amor ao próximo que significa amor horizontal. Muito bom, maravilhoso. Obrigada. E a gente sabe que o investimento privado ele é fundamental, né, para a transformação social no país. Sim. É claro que a gente ainda está, a nossa cultura de doar, ela está longe de ser a ideal, né? Eu queria até que você falasse sobre isso, né, porque a gente vive hoje um momento que acho que a desigualdade colocou a gente de frente com um problema. Uma das coisas que a pandemia ajudou muito foi a questão de entender que as pessoas estão precisando. E, infelizmente, precisou de uma pandemia para mobilizar tantas pessoas, tanto recurso, tantas empresas. Mas isso sempre aconteceu, isso sempre teve, a fome sempre esteve, né? A pobreza sempre esteve, principalmente num país
como o Brasil, que é tão grande e com tantas pessoas. Então, não teria como a gente cobrar, seja do governo, seja de entidades, não tem como cobrar. Se um país de primeiro mundo, seja Estados Unidos, seja um país da Europa, todos têm o terceiro setor, todos têm trabalho social, todos têm empresas doando e tem gente com mão na massa. Então, não tem como exigir que o Brasil seja diferente, não tem como cobrar tanto assim como a gente via tantas pessoas cobrando, né? Acho que hoje a gente entendeu que a gente tem um papel a cumprir, a ser cumprido, independente da situação que a gente esteja, seja uma pessoa física, que tenha pouco ou que tenha muito, não interessa quanto você tem, todo mundo tem algo que pode compartilhar, seja conhecimento, seja tempo, seja um abraço, seja um olhar de amor, de carinho. Eu acho que a gente tem que saber o valor que a gente tem que fazer virar um hábito nas pessoas, nas famílias, a maneira de ensinar os filhos, a maneira de reciclar as coisas. Então, filho, filha, esse brinquedo aqui já não é para sua idade, vamos doar? Então, pegar, juntar com eles o cuidado, o carinho, não é pegar e jogar tudo num saco de lixo e se tiver quebrado tá, se tiver perdido tá. Tem que ter essa coisa, porque isso que é a cultura da doação, não é só... Às vezes é mais fácil fazer uma transferência, fazer um Pix, né, para alguém, do que realmente você pegar e pensar em que você vai doar. A necessidade, né? Porque, assim, sem dúvida que esse momento aumentou absurdamente a vulnerabilidade, sim, a necessidade. Mas também as pessoas que sempre teve, né, pode agora começar com essa cultura. Exato. E é como você falou, não é pegar o que está sobrando ou de qualquer jeito, é se envolver, né? E todo mundo tem algo que é exclusivo, sabe? Eu tenho algo exclusivo meu que eu posso doar, você, quem está assistindo, qualquer pessoa, eu vejo a gente como um quebra-cabeça. E cada um é uma peça, todos têm o mesmo tamanho, só mudam formatos, e eu acho que um complementa o outro, e a gente tem que ter essa noção que se a gente nos colocar no lugar que a gente precisa, que é o nosso lugar, muito difícil dos outros e do mundo ter uma harmonia maior, né? Sempre vai estar essa dificuldade. Então, quanto mais rápido a gente conseguir entender o nosso propósito, a nossa missão e o nosso lugar, mais rápido as coisas também se estabilizam, né? Sim, eu sempre falo que esse momento atual, eu tenho a impressão que ensinou as pessoas que o tamanho de ajudar é o mesmo tamanho dos seus privilégios. É verdade. Então, o quanto você é privilegiado e você é grato, você consegue, com gratidão, transferir isso para outra pessoa e isso vai ficar do mesmo tamanho, né? Não que você não tem que ser, pelo contrário, as pessoas têm que ser muito privilegiadas e ter, mas eu acho que a necessidade de doar é do tamanho dos seus privilégios. Não sei se você concorda com isso, mas também é uma coisa que arde meu coração. Com certeza. Acho que começou tudo assim, né, comigo, de entender o que eu tinha que alguém não tinha, o que eu poderia tirar meu para dar para o outro. Isso é em amor, é em abraço, é em olhar, é em carinho, é em recurso, é em tempo, é com uma ideia nova. Quantas pessoas a gente já se uniu, fez uma reunião, tomou um café e eu falei alguma coisa, de repente a pessoa mudou a vida dela e abriu uma instituição, abriu um projeto, apoiou milhares de crianças. Então é importante dizer que a Fundação, a gente apoia especificamente crianças, desde bebê, primeira infância até adolescência, porque eu acho que até antes de eu ser mãe, depois que eu fui mãe ficou mais forte isso, mas sempre olhei para as crianças como uma terra fértil, como algo que ia causar uma evolução e uma mudança muito maior, mesmo que demore mais tempo, né? Porque o trabalho que a gente faz hoje vai demorar alguns anos, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Com certeza. Eu queria que você falasse também, porque a gente sabe que as pessoas querem doar, né? Antes disso, eu queria que você falasse por que você acha que as pessoas não doam, porque eu acho que essa opinião é importante. Eu acho, eu tenho a mesma opinião hoje do que eu tive em 2009, 2010, quando eu comecei a pensar na fundação. Por medo de doar e ir para o lugar errado. Então, as pessoas têm muita aflição de não entender direito para onde está indo, e é por isso que eu fiz a escolha de comprar o material e mostrar para a pessoa o que está sendo comprado. Então, quando ela doa o material escolar, ela doa o colchão cobertor, ela doa o equipamento, agora que a gente doa muito
computador, webcam, celulares. A gente fez uma movimentação grande para isso, para as crianças terem esse acesso também. Mas eu acho que é por isso, de não saber direito para onde vai. Sim. Agora, nosso objetivo aqui também, Carol, é incentivar as pessoas a doar, né? Eu sempre falo que quem assiste esse quadro tem que sair melhor, né? A gente se prepara para isso, a gente traz convidados para falar disso. E eu queria que, com a sua experiência no setor, você falasse para as pessoas como é que elas começam a ter cultura de doação na vida. Como a gente falou antes, a gente doa, existe assim, doar e se doar. Tem uma diferencinha entre os dois, né? Mas fala para as pessoas como é que ela começa agora a fazer doação, cultura de doação. Assim, independente da idade, de como está a sua parte econômica, da sua família, da sua casa, enfim, você se organizar, falar, esse ano eu vou colocar um propósito de doar no Natal, ou esse ano eu vou fazer uma doação de agasalho agora no inverno, vou fazer de Dia das Crianças, mas colocar um propósito e tentar repetir esse propósito para os próximos anos. Eu acho que começando assim, a família, o núcleo familiar todo, sem querer, vai mudando. Então, quando você vê uma pessoa teve uma ideia, outra teve outra ideia, de repente, parece que muda, sabe? Vira uma chavinha e a pessoa começa a entender que tem tanta coisa que ela pode fazer. Sim, e nem sempre é necessário criar um projeto, né, Carol? Porque às vezes a pessoa pensa, dá muito trabalho criar um projeto, um instituto. Não, tem tantos. Não, tem tantos, às vezes do lado da casa, né? Do lado da sua casa tem um lugar que tem crianças que vivem lá e que precisava só de alguém para ir lá contar histórias, para ir lá ajudar de alguma forma. Então, isso é muito bacana, né? Eu sou a favor disso. Sim. Eu queria que você falasse agora, para quem quer se conectar com você na Fundação Amor Horizontal, como é que ela faz? Tem o Instagram da Fundação, que é @amorhorizontal. Tem o e-mail para contato, que é o contato@amorhorizontal.org, e tem o site da Fundação também, amorhorizontal.org, que lá você pode ser voluntário, você pode ser empresa, você pode cadastrar a sua instituição, tem muitas maneiras de ajudar e de estar com a gente nessa corrente mesmo. Sim, fazer a corrente do bem girar, né? Que é o que é necessário. Carol, você também inspira muitas pessoas, né, lá nas suas redes sociais, principalmente no Instagram. E aí eu queria que você falasse, deixasse aqui o seu endereço para as pessoas te seguir. E em seguida eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de casa. Você fala muito com mulheres, né? Você fala muito com mães. Sim. E a gente deu esse recado aqui para as pessoas doar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Bom, para me encontrarem tem o meu site, que é casselico.com.br. Tem e-mail para contato também, contato@carolcelico.com. E tem o meu Instagram, que é Casselico, @Casselico. Tem canal no YouTube, tem Twitter, tem Facebook, tem tudo que tem direito, para todos os perfis, para todas as pessoas. E minha mensagem é... Bom, primeiro quero agradecer muito o convite de ter participado dessa entrevista. Prazer é nosso. E a minha mensagem é que você ouça essas palavras, ouça essa entrevista e que ela ressoe, né, como o projeto é ressoar, que ela ressoe mesmo no seu coração, trazendo coisas. Se você teve uma pontadinha aí de vontade, de inspiração ou algo que te motivou, não deixa isso se apagar, não deixa isso para amanhã, não deixa para daqui a pouco, já acaba de assistir esse programa, vai lá e faz o que você tem que fazer, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bom. Eu queria te agradecer, como eu te falei, a gente está muito feliz com a sua presença, tenho certeza que as pessoas de casa aprenderam um pouco mais sobre a cultura de doar, você com experiência internacional, né, morou em outros países, sabe como isso é forte lá fora, e como mídia a gente tem que propagar isso, levar essa bandeira, porque ainda no nosso país, em relação a outros países desenvolvidos, a nossa cultura ainda está muito longe do que deveria ser. A gente é um país muito grande, a gente tem um povo maravilhoso, a gente precisa ajudar. A gente sabe que aqui as pessoas já são solidárias em momentos, principalmente como agora, né? Mas isso é uma cultura que tem que a gente tem no nosso dia a dia como hábito de vida, né?
e você contribuiu muito, com certeza. Obrigada. Eu te agradeço muito a presença, viu? Eu que agradeço. Volta sempre, nossos projetos têm muita sinergia. É verdade. Espero que a gente esteja sempre juntas, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, prazer foi meu. Obrigada. E a você de casa também, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo, viu?